Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Rica Conexão, onde temos ricas conexões sobre liderança e experiência do cliente, com convidados que trarão seu conhecimento e vivência nos negócios e na vida. E neste momento a gente está inaugurando aqui, fazendo nosso primeiro episódio da segunda temporada. Eu sou a Amanda, especialista em experiência do cliente. Eu sou Ellen, doutora em liderança. E aqui nós tratamos do poder da liderança na era da experiência do cliente. Então chegamos ao nosso episódio de número 13 dessa segunda temporada e trouxemos a maravilhosa Luana Pavlik para conversar conosco. Luana é formada em fonoaudiologia e moda, com o DNA de alta costura herdada pelo pai, Gessoni Pavlik. Luana é a diretora criativa e head da tradicional grife brasileira, que leva o seu sobrenome, Pavlik. É especialista em traduzir a individualidade e essência de seus clientes, em vestidos que mesclam elegância e requinte, com a personalidade de cada uma, levando o exclusivo ao limite. Seja bem-vinda, Luana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Aproveita e já se inscreve no canal do YouTube Rica Conexão. Vamos começar já falando, lhe apresentamos falando do seu pai, então vamos trazer ele já para o início dessa conversa. Você herdou esse legado muito forte, e como é que foi assumir esse papel tão simbólico e ao mesmo tempo desafiador, né? Qual foi o seu maior ensinamento que ele deixou e que você carrega até hoje no teu estilo de liderar e criar? Então, falar desse assunto para mim às vezes é difícil porque mexe muito com a minha emoção, né? Porque a história da Pavlik já tem meio século. Então, herdar algo assim é difícil. No começo foi muito difícil. As pessoas falam assim, é muito fácil tu ser filho de alguém que tem um grande nome ou que tem muito tempo de trabalho. Não é, né? É difícil, porque as pessoas duvidam de ti, duvidam da tua capacidade e não acreditam que por trás daquela pessoa existe uma outra pessoa que tem um caminho diferente a ser trilhado, porém traz uma carga, né, de empoderamento, de reconhecimento e que tu tem que manter. Ou se aprimorar ainda mais. Então, voltando lá na pergunta dos ensinamentos. O meu pai foi uma pessoa incrível, que eu morro de orgulho dele até hoje, porque ele era um menino de rua e chegou onde ele chegou, né? Resumindo a história, assim, porque não dá para contar em detalhes. E nessa história toda dele, ele sempre dividiu o conhecimento comigo que antes de eu sentar na cadeira dele e criar sonho para as pessoas, tu tem que entender muito daquela pessoa. Né, sentir sobre ela, saber sobre ela, perceber ela, desde que ela entra na sala, o que ela vai te contar, e a gente acaba sendo um terapeuta. Então, o que eu mais aprendi com ele foi essa percepção, sentir a alma daquela pessoa e conseguir, dentro daquilo ali, transcrever em forma de vestido o que ela quer. E muitas vezes é muito engraçado, porque os clientes falam assim, tu é mágica? Aí eu falo assim, não, eu não sou mágica. É percepção, é carinho, é se envolver de verdade com o cliente. Eu acho que isso foi o maior ensinamento que ele me deu. É tu se envolver de verdade, porque tu tá fazendo parte do momento mais importante da vida daquela pessoa. Então esse foi um legado e um ensinamento que eu levo até hoje pra minha vida. Tem tudo a ver com a experiência do cliente que a gente fala aqui. Tem, né? Porque tem a ligação direta de que eu sempre falo, como é que eu posso entregar uma melhor experiência? Entendendo o seu cliente. Exatamente. Entregando para ele o que ele precisa, o que ele quer. E o que você falou agora tem total... Total. E sem isso a gente não consegue. Eu falo que se tu não for de verdade, se tu não pensar na pessoa que tá do outro lado, né? Porque o pai sempre falou para mim, Luana, tu tem noção? A pessoa que tá sentada na tua frente, ela tem um sonho. E ela tá entregando esse sonho nas tuas mãos. É muita responsabilidade. Eu falo que eu não entrego vestidos, eu entrego momentos, eu entrego sonhos, eu entrego realizações, né, que vão ficar para sempre na vida dela, vão marcar para sempre. Tu lembra até hoje do vestido, sim, né? Até então, hoje os 2 vestidos, não foi um só. Foram 2. Foi um para a igreja e outro para a festa, para eu dançar depois muito até o dia amanhecer. Então tudo isso tu tem que entender o cliente para poder fazer para ele exatamente o que ele quer, como que ele vai se sentir, como é que vai estar naquela festa. Então esse para mim é o maior legado que ele deixou. Em que momento que você sentiu, né? Obviamente você está honrando a história, mas em que momento que você percebeu que de fato a marca tem, você conseguiu imprimir a tua identidade na marca e fazer essa mistura, né? Transição, que acaba né? Transição e de você também colocar um pouco de Sim. você, porque querendo ou não, por mais que seja da mesma família e tal, cada um tem
Tem. de fato, a sua história precisa colocar isso na marca, né? Como foi também essa transição, né, da tradição para a inovação, que é, né, necessário hoje em dia, né, no final das Sim. contas. Então, essa parte foi muito engraçada, porque eu comecei a trabalhar com o pai, ainda em vida, né? Uhum. E eu lembro que eu queria ir para as redes sociais e queria fazer as coisas. Ele assim, não precisa. As minhas clientes já vêm, é tradicional. Eu falei, sim, pai, mas é que agora a gente precisa inovar. E ele sempre me incentivou. No começo, assim, foi assustador para ele. Inclusive, eu que dei a ideia para ele de montar uma loja de locação de vestidos. Ele falava, não, mas como que tu vai locar um vestido feito sob medida? Primeira locação. Eu falei, aí é que tá. O mundo tá mudando, as pessoas estão evoluindo, as pessoas estão morando em ambientes menores, né? Todo mundo tinha casas enormes, muito apartamentos. Eu falei, pai, as pessoas não querem mais guardar vestido. Antigamente, muitas queriam, hoje em dia não. Essa coisa de fazer o primeiro uso, de criar para ela um vestido de alta costura que ela possa usar a primeira vez e dar oportunidade para outras pessoas que não têm a oportunidade de fazer um vestido sob medida, mas poder usar um vestido de alta costura, eu acho isso genial. E quando eu trouxe essa ideia para ele, ele ficou assim. Né? Então, eu acho que a inovação começou com ele em vida ainda, e a transição mesmo da Pavilic, porque era Gessoni Pavilic, né? Uhum. A partir do momento do falecimento do pai, eu queria trazer ele comigo. Então, eu juntei a letra G dele com o meu L, que, sem querer, formou um P no meio de Pavilic. Aí foi onde eu decidi que o nome da marca ia ser Pavilic, porque ia ser a junção minha dele, né, do DNA. Uhum. Então, a grande transição foi essa, a minha sacada de antes já começar essa transição, não só com a morte dele. E por eu ser mulher, ele ser homem, já tem uma diferença, né? A gente tem uma conexão, acredito que a mulher se sinta mais à vontade com uma estilista mulher. Eu sou muito ansiosa, então eu gosto de entregar com antecedência o vestido. Uhum. O meu pai já é homem, tá tudo tranquilo, vai ficar tudo pronto. E as clientes confiavam muito nele, né? E eu vejo que isso é muito diferente comigo. Como eu sou mulher e eu sou ansiosa, então, consequentemente, eu gosto de tudo antes. Uhum. Então, acho que isso é uma grande diferença. Eu poder estar com elas na hora da prova da troca do vestido, porque ele entrava na sala depois. Uhum. Tudo isso faz diferença, né? Uhum. Não que o homem não possa fazer isso, ele faz com maestria o mesmo papel que eu. Mas eu acho que essa diferença do feminino, de estar ali o tempo inteiro ao lado da mulher. Tem mais empatia, né? Conecta mais. É mais. Acho que fica mais à vontade, Uhum. né? Uhum. A mulher se sente mais segura. Uhum. E eu vou trazer eu sei que nada é linear, acredito que nada seja linear na nossa vida, na profissão, e vou destacar um fato que aconteceu, que foi a pandemia. E nesse período, acredito que o setor, né, de moda, de festas e noivas, não sei se teve algum setor que não foi afetado, talvez o de alimentação, mas todos os setores foram muito afetados, fechamos muitas portas. E como que foi, então, essa fase para a Luana e para a marca, né, para a empresa? Como é que você viu, assim, uma luz no fim do túnel? Ou se você enxergou essa luz e não teve vontade de desistir, né? Ou se passou pela cabeça de desistir, mas alguma coisa aconteceu para não desistir? Conta um pouquinho pra gente. O que te fez continuar? Então, essa é outra pergunta que chega a me arrepiar. Foi um dos momentos, depois da perda do meu pai, mais difíceis da minha vida. Primeiro porque todo mundo que é do ramo de festas, nós fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar, né? E quando tudo parou, eu falava assim, vai ser só um mês. E eu via que não ia ser só um mês. Meu marido falava, Luana, não vai ser só um mês. E quando eu vi que o negócio ficou muito sério, que parou totalmente, que a gente não podia nem sair de casa, obviamente eu entrei em desespero. Né? Eu não digo que eu entrei em depressão, porque eu sou uma pessoa muito pra cima e muito otimista, e sou de correr atrás e não desistir, mas a grande pessoa, quem me segurou foi Deus. E nesse momento, eu fico até emocionada. Eu criei uma conexão com Deus absurda, de olhar para ele e dizer assim, é contigo, porque senão eu não vou conseguir. Foi muito difícil, eu tinha 27 pessoas que dependiam de mim, que trabalhavam comigo, né? Não só todo o mundo, mas aquelas pessoas, toda a família dependia da renda de quem trabalhava comigo. Então eu tive que tomar umas decisões muito difíceis, mas que foram certas para aquele momento. Tive que tirar meus filhos de comodidades que eles tinham e da vida que eles levavam para poder segurar, porque eu tinha uma opção, manter o que eu amava. E eu só sabia fazer vestidos, né? Eu não sabia fazer outra coisa. Eu era fonoaudióloga, mas nesse momento, o que eu ia fazer? Ia para os hospitais, não tinha muito, né, para fazer. E nesse momento mais difícil, eu comecei a ir para as redes sociais. Primeiro eu pedi tecidos
para fazer IPIs para os médicos, porque estava em falta. E daí a gente começou a fazer, eu doei mais de 20 mil IPIs na época, porque estava em falta em todos os lugares, eu comecei a fazer para doar em asilos e instituições de caridade, para poder ajudar de alguma forma. E foi muito bacana esse momento, porque toda a minha equipe pegou junto, e depois de a gente fazer essas doações, que eu continuei na pandemia por um longo tempo, comecei a fazer as máscaras que me salvaram alguns meses, que eu fiz a máscara com a logo da marca, fiz com um case fechadinho, tinha uma máscara de cada cor para cada dia da semana, e foi muito bacana. Aquilo ali me segurou um tempo. Depois eu criei uma marca de roupa conf, camiseta, que era a PWLU, que eu criei para não ser esquecida, porque naquele momento tu não podia mostrar muita coisa, né? Não podia fazer foto, não podia fazer nada, né? E nem estar junto. Então foi uma maneira que eu consegui me manter saudável, com a cabeça trabalhando, criando coisas para poder estar no mercado de alguma forma. E depois as coisas voltaram a caminhar e ficaram muito melhores que antes. É um teste de resiliência, né? Eu estava pensando muito pela grande. manhã. O sucesso, ele é muito do teste, assim, do tipo, cara, você quer mesmo isso? Sempre vai ter um momento de teste, assim, ou mais de um, na verdade. Exatamente. Né? Se eu pensei em desistir, pensei. Em alguns momentos eu falava, não é que eu pensei em desistir, eu falava assim, acabou. Isso. Não vai dar. Quando voltar, eu não vou ter mais recurso nenhum. Como é que eu vou voltar? Que ia voltar, a gente sabia que ia voltar, mas como é que eu vou ter recurso para aguentar? Conseguir aguentar e bancar essa volta. E o triste é que teve muitas pessoas, e acredito que vários fornecedores têm esse relato, mas poucos falam, muita gente se aproveitou de algumas leis que foram colocadas nessa época e pediam o dinheiro de volta, tinha vestido que estava pronto, não quero saber, pandemia, né? E além de estar com o produto pronto, ter que devolver o dinheiro para aquela pessoa, sendo que tu nem tinha e que tu já tinha gasto, né? Então foi um processo bem difícil, assim, bem difícil. Mas graças a Deus, depois foi maravilhoso, voltou tudo. Excelente. E foi incrível. Hoje vamos falar sobre a parte boa, então. Seu trabalho está bem ligado a sonhos, emoções, momentos que são únicos mesmo. Você vai, né? A gente casa pensando que vai ser uma vez só, então é aquilo e que eu quero que tudo seja maravilhoso. Sim. E vamos trazer um pouquinho da experiência do cliente. Acho que você conseguiu trazer isso perfeitamente no início, né? Mas pode trazer um pouquinho para a gente o quanto que a experiência do cliente influencia nesse contexto desses sonhos, de realização de sonhos que você entrega para os seus clientes. Sim. Então, Amanda, hoje eu vejo que o mundo está muito diferente, né? Eu estou muito assustada com o que vem acontecendo, porque está ficando tudo muito sistemático. Tu não vê mais humanização em muitos lugares, né? As pessoas vão no automático. Entrega, pergunta, resposta. Mas cadê a afeição? Cadê a conexão? Né? Cadê o amor de verdade pelo que tu faz e não só pelo dinheiro? Muitas pessoas fazem... Eu falo assim, gente, é diferente. Não estou desmerecendo, mas as marcas que têm facção, um vestido Tanarara, tem 600 iguais. A noiva que me procura, ela não quer isso. Se ela está me procurando, eu preciso entrar no universo dela e fazer parte dele. Então, ali a gente pensa em toda a experiência, né? Não só quando a cliente está de frente comigo. Já chega quando ela vem, o atendimento mais importante é da secretária. Ela é a primeira pessoa com quem se conecta. Ou o Instagram, ou o WhatsApp. Mas é através dali que ela chega até a minha marca. Né? Então, tem que ter esse cuidado desde esse primeiro momento. Porque se o primeiro momento já não tá legal, ela já chega comigo de uma maneira mais ressabiada. Quando tem todo esse contexto de já acolher a cliente, já explicar para ela como é que funciona todo o processo de atendimento, quanto tempo ela vai ficar comigo, o que ela vai poder perguntar, o que ela não vai poder perguntar. E eu gosto de deixar a cliente bem à vontade. Inclusive, eu não começo falando do vestido. Nunca. No meu atendimento. É um bate-papo, eu quero me conta quem tu é, como é que tu é, como é que tu conheceu o amor da tua vida, como é que vai ser esse casamento, né? Como é que tu sonha nesse momento, como é que tu visualiza ele. Ali eu já tô pegando muita coisa para a criação do vestido. Então, acho que em cada área é muito importante tu entender tudo o que vai acontecer antes de entregar o produto ou qualquer outra coisa, né? E o depois, para mim, é tão importante quanto. O que mais eu amo na minha profissão é que a conexão que eu crio com essas noivas é tamanha que tem noiva que faz 6 anos que casou e manda mensagem pra mim ainda. Noivas que casam quando engravidam me contam. Não tô grávida, tipo assim.
sabe? E eu falo assim, que riqueza eu poder fazer parte de todos esses momentos de felicidade delas. E o mais lindo ainda do nosso ateliê é que eu hoje costuro para netas de clientes do meu pai, que trouxeram por causa da experiência que tiveram com ele. Luana, foi tão grandioso estar com teu pai, tudo que a gente viveu, que quando eu falei para minha neta, ela falou assim, ai, no ateliê que tu fez, vó, tipo, será? E quando chega, eu falo assim, Luana, eu desmereci a minha avó quando ela falou, ai, minha avó quer me levar no ateliê, que ela ia. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, vó, obrigada por me trazer, por eu ter vivido essa experiência aqui no ateliê e ter tido toda essa conexão. E é uma conexão que fica para a vida. É muito legal, que vai passando. E isso tudo é só experiência, é o que tu oferece para o cliente. E o depois também, né? Elas mandam as fotos e a gente troca ideia. Eu pergunto como é que foi o dia, quando eu não as acompanho, porque eu também tenho hoje isso no meu trabalho. Não é todo final de semana, porque eu estava deixando um pouquinho de lado a minha família, que é o meu bem mais precioso. Mas hoje eu acompanho algumas noivas, fico com ela, visto elas, acompanho até a igreja, na festa. E é muito incrível tu criar essa conexão e dar essa experiência para o teu cliente. Faz uma diferença absurda. Eu tinha uma pergunta aqui que eu acredito já respondesse, que é como é que a gente faz, como que faz uma cliente lembrar, né, da marca com carinho, mesmo depois do casamento, mesmo depois de tanto tempo. Então, e o que a gente diferencia de um atendimento comum para uma experiência memorável num momento desse, né, no universo dessa moda de luxo. Mas vejo também que tem bastante liderança aí, porque ela tocou num assunto que eu falo muito, que é o primeiro contato com a marca. A gente acaba, às vezes, pulando essa etapa e indo só para o processo de compra. Eu quero comprar de você, então o que você me vende? Exatamente. Mas não, tem que ter uma liderança, uma condução forte nesse processo de atendimento, porque senão o cliente chega e vai embora antes de chegar, né? Não de somos falar perfeitos com você, né? ainda no ateliê, e eu gosto quando o cliente também me dá feedback, porque cada vez a gente quer melhorar mais. Né? É o que eu falo, não é que não possa ter falhas, pode, mas a gente deve tentar, no máximo, ser perto da perfeição, para o cliente se sentir acolhido. Eu acho que o mais importante de tudo isso é o cliente se sentir acolhido e a vontade para falar as coisas. Porque às vezes tu coloca uma barreira entre esse atendimento e chegar no estilista que não cria essa conexão. Né? Muita gente fala assim, tá, mas eu vou falar contigo? É contigo mesmo? Eu falo, sim, as minhas noivas têm o privilégio de ter um WhatsApp que elas falam comigo, não com a minha secretária. Lógico que todos os trâmites legais, de contrato, tudo, é com a minha secretária. Mas, Lu, tive uma crise, não dormi de noite, lembrei. Eu falei, me manda, eu não vou ser acordada de noite, eu deixo no silencioso, de manhã eu acordo e vou respondendo, com calma, conforme elas pedem. Mas isso é muito importante, o cliente ter isso, essa segurança no que ele está contratando, né? E é difícil, a gente abrir... Eu sempre falo, tem uma frase que me toca e que eu falo, enquanto eu realizo sonhos, eu abro mão de sonhos que eu tenho, né? De coisas que eu gostaria de viver para viver o sonho delas. Mas é uma escolha minha. E é o que eu amo. Então, todo mundo que trabalha com isso sabe. Muitas vezes a gente abre mão de estar com filho, com família, para poder estar no sonho de outra pessoa. Isso faz a diferença. Dá pra perceber, né? Da forma que ela fala, o brilho nos olhos, no olhar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que te estabiliza. Você já deu umas pistas até aqui. E ser, né, esse mesmo elemento, vamos chamar assim, porque não sei exatamente o que é, vamos ver o que é. Se é ele também, esse elemento, que te nutre para poder se conectar, te mantém firme, por exemplo, para poder entregar mais, poder entregar tanto. E eu vejo muita convergência, você basicamente está falando bastante de experiência do cliente, perfeito, mas muitos desses elementos são também são os que fazem a diferença na hora de liderar. A questão da barreira que você falou, cara, para liderar, se você começa com uma barreira, a coisa não vai acontecer da mesma forma que a gente não se conecta. E essa questão da automatização de hoje em dia, ou da humanização que você falou, como é difícil, e se você puder também dar mais uma pincelada, tá todo mundo distraído. Esse elemento estabilizador também é aquele que te faz distinguir aquilo que vale a pena colocar atenção daquilo que não vale. Como que é isso para você? Eu me perco muitas vezes nisso, tá? Eu sou uma pessoa muito coração, muito mãezona, muito humana. Às vezes eu queria ser um pouquinho menos, sabe? Para saber frear até onde eu posso ir com isso, porque, na verdade, eu não prejudico o meu cliente nem o meu trabalho. Eu me auto-prejudico, né? Abrindo mão de, muitas vezes, eu ter que colocar
limites para mim. Eu tenho muito isso com a minha equipe, com as pessoas que trabalham comigo, porque tu tem que ter ai, como é que se fala, gente? Tu tem que ter, não é bem limite, mas tu precisa saber, é uma linha muito tênue, né? Entre tu ser bom e tu ser justo, né? E às vezes as pessoas confundem. Então eu vejo que esse hoje é um processo para mim que é mais difícil, porque entre tu não pode ser bobo, né? Sim. E muitas vezes tu se torna bobo por ser bom demais. Então eu acho que na liderança esse é o tato mais difícil de se pegar. Até onde, né? Eu posso ir para não ser demais e nem ser de menos, para ter um equilíbrio. E eu acredito que o equilíbrio é uma das coisas mais difíceis dentro da liderança. Sim. Tu encontrar o equilíbrio. Eu me dou completamente no meu trabalho, mas eu sei os ônus e bônus que isso traz para minha vida. Né? Eu me cobro demais com a maneira como eu me coloco diante dos clientes, diante da liderança, até porque se eu lidero, essas pessoas se inspiram em mim. Elas acreditam em mim. Sim. E eu não posso errar. E esse não posso errar, na verdade a gente pode errar, né? A gente não quer, mas errar não é nenhum problema. Eu acho que a gente aprende mais com o erro do que com os acertos. Sim. Né? Então eu acredito que é isso. E o elemento estabilizador? O estabilizador? Para você, na sua vida. E é você com você, na verdade, né? O que você entende assim, qual que é o teu refúgio? Qual que é... Vou resgatar aqui uma coisa que você falou há pouquinho. Durante a pandemia, quem me sustentou... Foi Deus. É ele. Exato. É sempre ele. Legal. Ele é a minha base, o meu tudo, o meu chão. Que eu entrego para ele e eu sei que vai dar tudo certo. E já estamos falando de liderança, então vocês se consideram uma líder mais intuitiva ou estratégica? Já tem Sim, já dei super spoiler disso, né? Isso, né? Mas assim, eu vou te falar que eu gostaria de ser mais estratégica, mas eu sou mais intuitiva. Não tenho dúvida. Não. Eu vou pela intuição, mas eu acho que a estratégia é essencial. E eu viro e mexo, eu gosto de buscar leitura, assistir palestra, ouvir pessoas falando, porque a gente precisa da estratégia. É onde eu falei que é a linha tênue. Eu sou muita emoção, então eu preciso da estratégia para atingir certos pontos que só com a intuição não funciona. Né? Eu vejo muito que às vezes as pessoas não valorizam. A gente fala, né, você é muito querida, mas essa linha que você falou, o limite, né? Vai muito porque as pessoas às vezes não sabem dosar isso. Exatamente. E aí ela acaba não valorizando. A gente fala, não, quanto mais eu dou, mais a pessoa valoriza. Não é exatamente não é assim que acontece, funciona. pelo contrário. Isso, parece que parece que a pessoa às vezes abusa da tua boa vontade. Por isso que a né, estratégia é extremamente importante. Com certeza. Né? Acho que a estratégia é um grande aliado da intuição. Boa. E a liderança tem muito de ensinar, na verdade, né? E às vezes eu sempre brigo. Eu sempre privilegio, na verdade, priorizo começar pelo amor, mas não tenho nenhum problema em acionar a dor ali para ensinar, né? Sim. Então a gente mostra um caminho feliz, a pessoa escolheu aquele do sofrimento, beleza? Então vamos para aí, você que fez sua escolha, Sim. né? Como que você mantém a sua equipe alinhada com o nível de excelência que a sua marca exige? Sustentar também toda a história, toda a tradição, e se você puder nos trazer também quais são os valores que são inegociáveis dentro da sua cultura de trabalho. Então, inegociável é tu trabalhar feliz e fazer o que gosta. Isso pra mim é inegociável. Se uma pessoa fala assim, vai lá fazer uma entrevista, por exemplo. Lu, eu gosto de costurar, tá, mas tu gosta ou tu ama? Porque tem que amar muito. A gente vai entregar amor aqui, a gente vai entregar sonhos. Então, isso pra mim é inegociável. A pessoa que trabalha comigo, ela tem que estar feliz. Se ela não tá feliz, eu sou a primeira a apoiar. Segue teu sonho, vai em frente. Não é porque eu não gosto da pessoa, mas eu não consigo trabalhar com quem não sente o que eu sinto. Não vibra, não se arrepia com aquilo ali. Porque imagina, sai de um papel, eu vendo um pedaço de papel. As pessoas, quando elas me pagam por aquele vestido, elas não têm nada na mão. Elas têm um papel e eu. Né? Falando para elas. Então, a equipe tem que estar em sintonia com isso. E eu tento passar isso para eles. Eu passo na produção diariamente para falar sobre os detalhes do vestido, porque eles passam todos por mim. E nesse momento, para mim, é um momento muito difícil também, porque eu tenho que passar para eles o que o cliente sentiu e passou para mim. Né? Porque um papel não diz nada. O papel aceita tudo. Né? Então, a gente a minha equipe é uma equipe muito unida. É uma equipe muito bacana, porque como que a gente trabalha? Não é um que faz tudo. Cada pessoa tem um papel. E eu tento colocar para ele sempre. Não existe ninguém melhor do que ninguém aqui dentro. Tu é melhor no drapeado, tu é melhor no corte, ele é melhor para encortar, ele é melhor para montar o vestido.
todos são importantes. Porque sem todas essas peças, não sai o vestido ideal. E as pessoas às vezes brincam. Acontece isso na minha profissão, né? A pessoa sai, monta ateliê e faz tudo sozinha. Lu, por que fica tão diferente? É óbvio que vai ficar. A Luana não é a Luana sozinha, a Luana é a Luana porque ela tem uma equipe por trás dela, que trabalha junto, que pensa igual e que está unida para realizar aquele sonho. Uma única pessoa tentar fazer todas as etapas sozinha, eu vou te falar que a única pessoa que eu conheci que sabia fazer todas as etapas era o meu pai, que quando ele começou não tinha o privilégio e o que a gente tem hoje de as redes sociais estarem na nossa palma da mão, né, e a gente ter acesso a tudo. Ele sabia fazer tudo, mas hoje em dia não existe uma pessoa que consegue fazer tudo perfeitamente. Então é diferente quando tu trabalha em equipe e quando tu trabalha sozinho. Eu falo que sozinho a gente não é ninguém, né? E com várias pessoas a gente consegue muita coisa. Tu se inspira em alguma outra marca de outro setor que esteja no luxo? Não sei se tem isso, algumas empresas têm. Não. Ou se você procura, de fato, ser original e olhar talvez mais para a história ou para trás e para a identidade de vocês do que buscar Essa é uma referências. pergunta extremamente polêmica nos dias de hoje. Tá. Por que polêmica? Porque hoje todo mundo, infelizmente, muitas pessoas gostam de cópias. A gente vive num mundo em que a cópia virou o grande tchan da moda. Eu vou levar esse print aqui, eu quero botar a roupa que a Virginia botou, que a Tássia Naves botou. Eu sempre tento trazer algum elemento que fale de ti ou que modifique aquilo ali. Primeiro porque eu não suporto cópia, porque eu sou uma criadora. E eu falo que se trouxer para mim um modelo para eu copiar, não desmerecendo jamais, mas uma costureira consegue fazer. Né? Ou o estilista, ele cria em cima de algo ou de alguma coisa. No mundo nada se cria, né? Tudo se copia ou se transforma. Já dizia o poeta, como diz o outro. Mas eu não gosto de fazer exatamente cópias. Então, a minha grande inspiração é a pessoa que está na minha frente sempre. Ela me inspira a criar para ela. Gosto da moda, olho a moda. Estou muito decepcionada com a moda, inclusive, ultimamente. Fale Extremamente mais decepcionada. sobre isso para nós. Eu tenho uma caixa de lenço, se precisar. Então, essa moda da ostentação, de querer botar moletom rasgado, saco de lixo como bolsa, isso pra mim não se chama moda. E o que estão fazendo com a moda me deixa muito triste de chamar isso de moda e levar isso para as passarelas, essas coisas andrógenas, esses cabelos horríveis, essas maquiagens. O feio, assim, né, sendo elevado. Chega a me doer o coração, porque assim, a alta moda é tão linda, ela é tão rica de história, de pessoas que, numa época que não tinham nada, criavam coisas espetaculares, tanto na arquitetura quanto na vestimenta. E como que hoje quer estragar tudo isso dizendo que aquilo ali é moda? Né? E o pior é quem compra. Porque se não tivesse quem compra, eles parariam de fazer essas coisas horrorosas. Então pra mim é bizarro. Aquilo ali é bizarro que alguém paga um tênis todo destruído. Vou falar, do Balenciaga. Ridículo. Não precisa nem falar o nome da marca, agora já Só foi. que assim, me dói, porque o Balenciaga foi um grande estilista. Um grande nome da alta moda. E hoje, estarem fazendo isso com a marca, me deixa completamente assim, ó. Mas você acha que isso vem da onde? Será que pra chamar atenção. Só pra chamar atenção ou buscam realmente saber se se existe um cliente que queira isso? Eles buscaram. A moda vai querer. Qual que é Sabe por que vai querer? Porque a pessoa que compra quer chamar tanta atenção quanto a que cria. Porque é só tu vai olhar pra aquilo e tu vai dizer, é mentira que alguém pagou 10 mil reais num tênis desse. Por status, tipo, eu quero pertencer àquilo ali. Ou... Isso. É pra pertencer numa classe que, na verdade, eu não sei o que pensa da vida. Pra usar aquilo ali, dentro da moda. Porque pra mim aquilo não é moda, nunca vai ser. Né? Sim, concordo 100%. E eu faço um outro... Eu procuro trazer um olhar de curiosidade, né? E nessa linha, no meu entendimento, tem alguns clientes, sei lá, se a gente pode falar, consumidores, na verdade, que vão... porque eles, infelizmente, não foram preparados para entender. Então, eles só seguem... Sabe o pessoal distraído? Isso só vai na manada. Na trend. Então, porque tem duas coisas que é importante colocar. Existe a moda conceitual da passarela, que para muitos é feia, mas ela é extremamente importante. Por quê? O que é o conceito? Luana, veio um laço gigante na cabeça, coisa ridícula. Não, gente, peraí. Não é aquilo que eu estou dizendo que é ridículo. Aquilo ali está querendo dizer nada mais que o laço está em evidência, só que ele veio de forma gigantesca, né? Babado, daí chega uma noiva inteira de babado, é babado no véu, é babado no busto, inteira de babado. Não quer dizer que tu tem que usar aquilo ali. Aquilo ali quer dizer que é a tendência. Então, é uma moda que está sendo mostrada em passarela.
não para se usar no dia a dia. Então, isso é extremamente importante. O que eu tô dizendo é dessa outra moda que eles estão destruindo a forma da moda de uma maneira que, para mim, não tem nada, nem conceitual para se tirar daquilo ali. Sim. E tem tem uma... Eu vou usar a palavra, não sei se é melhor, mas tem uma questão de ideologia, que é assim, aquela intenção de chocar, aquela intenção de inverter a ordem das coisas, aquela posição, aquele formato, aquela visão de mundo que é, eu vou criar o meu próprio conceito de beleza. E aí começa a dizer que, por exemplo, algo destruído é Sim, belo, algo belo. sujo é belo. E a gente sabe que não é, nunca foi Não e nem é vai belo. ser. Você pode se enganar o quanto quiser, mas não é. Não é, ponto. É isso. Agora, respeito essas pessoas, Sim, elas sim, querem sim. usar, elas usam, mas não vem dizer pra mim que isso é moda. Isso não é moda. Isso é uma coisa que tu teve a escolha e quer usar. Ponto. E pra mim é que tem outra coisa bem delicada de se falar. A maneira de pra mim moda, tu não tem que usar o que está na moda. Pra mim moda é comportamento. É a maneira como tu se coloca diante e se tu tá se sentindo bem com aquela roupa, aquilo pra mim é moda. Eu não boto pantacor porque está na moda. Eu sou baixinha, não me favorece. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouquinho de bom senso dentro da moda. A moda, ela é maravilhosa, se tu souber usar ao teu favor. Se tu quiser entrar no trend, como tu fala, no trend agora, isso aqui tá na moda, eu vou botar. Provavelmente não vai funcionar. Sim. Porque o que é bom pra um não é bom pra todos. Né? E tu Sim. se identificar com aquilo ali. Eu gosto de pessoas que têm personalidade e falam, não, eu carrego essa roupa. Mas aquela pessoa, ela é assim. Então fica lindo. Eu tenho clientes que carregam uma roupa divinamente bem e diferentes. E eu acho incrível isso. Né? Usar o diferente, mas diferente que eu diga de ornamento, de dobraduras. Tem roupas lindas, só que não é qualquer mulher que carrega uma roupa dessa. Sim. Então tu como estilista tem a obrigação, eu digo, de colocar para o cliente, faço. Tu carrega isso? Tu consegue? Isso é tu? Uhum. Ou tu tá colocando para chamar a atenção de alguém, mas a gente fala de uma maneira que o cliente não se Sim, ofenda, claro, obviamente, claro. né? Mas isso é tu? Essa é a tua personalidade? Porque se for, tu vai carregar. Uhum. Se não for, tu não vai. Lógico que tem personas hoje no mundo, principalmente da internet, que elas carregam um personagem que não é elas na vida real, né? Várias. Sim. Mas se na hora que tu estiver no personagem, tu souber carregar, tá tudo bem, tá Uhum. ok. Uhum. Né? Mas a moda tem muito disso. Pra mim, moda é comportamento, é a maneira como a pessoa se posiciona e se mostra aos outros. Outra pergunta que gostaria de trazer para você, Luana. Você Sim. vê relação entre... A gente está percebendo, e não faltam dados para comprovar a epidemia de doenças mentais que a gente vive. Você consegue ver a associação disso com, por exemplo, essa desconstrução, vamos chamar assim, nem sei se existe essa palavra, mas o pessoal usa, do belo, da ordem, da disciplina... Como é que você vê? Do comportamento, da moda, Gente, daquilo que é... isso é bem complicado. Porque assim, ó, agora tudo virou normal, né? Tudo virou normal, tudo pode. Eu tô chocada com o que acontece hoje em dia. Eu sou uma pessoa extremamente tradicional, de família. Não tenho nenhum preconceito com escolhas sexuais das pessoas. Mas tem coisas que são bizarras demais. Me identifico com um cachorro e daí sai andando igual. Sim. Gente, isso não existe isso. Se tu se identifica como cachorro, tu tem que viver numa casa de cachorro, tu tem que tomar água num pote de água, né? De potinho no chão, tu não vai sentar numa mesa. Sim. E na hora que convém, eu me identifico com um cachorro. Então, isso pra mim tem tudo a ver com esse comportamento, com essa distorção do belo que não é belo, porque na verdade o belo tá nos olhos de quem vê. Uhum, Né? uhum. Pra mim, o belo tá nos olhos de quem vê. Eu posso ter uma pessoa que pode achar feia ou achar linda. Uhum. Através dos olhos. Mas as coisas bizarras não fala sobre isso. Sim, Né? Fala sim. sobre tu querer chamar a atenção do mundo ou chamar a atenção de alguma dor que tu tem interna. Né? Não, tá tudo muito distorcido. E a gente tem que ter um cuidado com as pessoas que a gente está criando, com as pessoinhas que nascem da gente, para mostrar ao mundo. Tu pode ser tudo, tu pode ter escolhas, mas não machuca o outro, não modifica o que é bom, né? Para se tornar pesado e difícil. Já que você tocou no assunto dos seus filhos, Sim. vamos falar um pouquinho deles. Como que a
como que a Luana, né, intercala esse tempo. Eu digo, como é que a Luana dá conta de tudo? Eu tenho certeza que você não dá conta de tudo, porque nós não damos Ninguém conta dá de conta tudo. de tudo. Sempre vai ter alguém prejudicado na história. Ou é história, o profissional, ou é o pessoal, ou é o marido, ou é o filho. Mas como é que você tenta programar equilibrar isso, os filhos, né? Se tem 3 filhos, os menores, os pequenos, casamento, produção do ateliê, as viagens, as palestras, os workshops. Conta um pouquinho. Milhões de coisas. Então, é difícil, é o que eu falei. Eu abro mão de muitos sonhos que eu tenho para poder viver o sonho de outras pessoas. Mas eu tento buscar o equilíbrio assim. Eu tento ser uma mãe muito presente no dia a dia deles para na minha ausência eles não sentirem tanto. Eu tenho o privilégio de eles estudarem perto de onde eu trabalho. Então, eu levo eles para a escola, eu busco eles na escola. Às vezes, eu almoço com eles, né? E essa conexão é uma coisa que hoje em dia não tem muito. Eu tenho o privilégio de eles estudarem numa escola que eu possa entrar e almoçar com eles, né? Nem todo mundo tem esse privilégio, porque não é uma escola muito grande, é uma escola menor. E eu gosto demais dessas coisas de não ser um número, não ser um nome chamado no microfone. Eu gosto de coisa mais acolhedora, porque eu sou assim. Então, essa é uma maneira que eu busquei de achar uma escola que trouxesse e me desse essa oportunidade de estar mais próximo deles, para eu estar presente na vida deles. Os finais de semana é difícil para mim, porque às vezes eu estou vestindo noiva e eu sou convidada para muitos eventos. E vou. E aí eu tenho uma outra pecinha fundamental, que é meu filho mais velho, que eu falo que eu tenho 3 joias, né? Que ele cuida dos meus filhos mais novos. Então, ao mesmo tempo que eu tô ausente, eles têm um mano que tá junto. Então, essa conexão, esse elo que a gente tem, é muito bacana e me ajuda muito. Se não fosse o Augusto, eu não sei como que seria, né? Porque como eles têm um ao outro, e eles são gêmeos e também não se sentem tão sozinhos, acredito que a mãe de um único é bem mais difícil, porque tem que contar com vó, com amigo, com babá. Eu tenho esse privilégio de ter o Augusto, não a vida inteira. Quando ele era menorzinho, era mais difícil, mas quando meu pai faleceu, eles tinham quase 3 anos. E foi a parte mais difícil, porque daí eu tive que conciliar a ser a empresária. Até então, eu trabalhava com meu pai, né? E devagarinho a gente foi encaixando. O Vini também é muito meu parceiro, meu marido. Então, a gente sempre tenta alguém estar próximo para eu conseguir conciliar. Agora, esse negócio de palestra, workshop, viagens, a gente faz e os filhinhos ficam, dá uma saudade, aquele coração de mãe. Mas depois, durante a semana, a gente mata essa saudade. Vamos falar, eu vou deixar tu falar um pouquinho aqui da marca Pavelic e o que vocês fazem lá. E o que é a tão famosa modelagem Pavelic, que permite aí fazer um vestido de alta costura com apenas uma prova. Então, vamos lá, quase ninguém acredita, é um sarro isso aí, né? Mas eu vou falar um pouco da marca Pavelic. Hoje a marca Pavelic, eu sou a designer. Então eu crio tanto primeira locação quanto ateliê. A gente tem uma loja que tem primeira locação, que tem a locação dos vestidos que foram para o primeiro uso. Então a pessoa hoje tem a oportunidade de ir na nossa loja e alugar vestidos que já foram sonhos de alguém e vão fazer outros sonhos se realizarem. Essa é a parte da loja e quem cuida é no mesmo prédio, mas eu não estou diretamente ali, né? Eu tenho uma equipe que cuida dessa parte. Comigo, a pessoa faz um croquis, aí depois ela vem provar um forro que é feio. Eu falo pra ela, gente, é muito feio. Mas ele é extremamente importante, porque é ali onde eu vou tirar a molagem do corpo da pessoa. O meu pai criou essa técnica dele de fazer uma única prova. Ele sempre falou pra mim, minha filha, uma prova bem feita, ela é única. Por isso que a gente faz uma prova. Então, essa prova eu tiro toda a molagem no corpo da pessoa. A molagem que muitos fazem no manequim, eu faço no corpo da pessoa. Essa molagem vai para a produção e, através dela, a gente corta o vestido. Logo, a próxima vez que a cliente vem, o vestido está pronto. Aí ela se assusta e fala, não, mas eu quero mais uma prova. Ok, se tu queres mais uma prova, a gente faz, mas não precisa. Então, o segredo é esse, é a molagem que é feita no corpo da pessoa. Então, a margem de erro é muito pequena. Então, lógico que tem a bainha do vestido, tem que fazer com o vestido pronto, porque o caimento do tecido é diferente da prova, porque a prova eu faço com uma entretela, né, essa prova do forro, e eu costuro para muitas clientes que são de fora que a gente nem se conhece, elas passam as medidas, elas chegam um dia de manhã, às vezes dormem, no outro dia levam embora o vestido, é possível? É possível. É possível. Tem pessoas que eu faço vestido que eu envio que eu nem conheço elas. E igual que acontece com Chanel ou Dior, na Pavelic tudo é bem exclusivo. Então, e é produzido no próprio ateliê. Sim. Como que se calcula hoje uma roupa de alta costura? Tem um cálculo ou enfim, o meu cálculo, eu faço... Não existe isso. O Vini, junto com o Sebrae e comigo, a gente criou um programa onde eu coloco todos os meus fornecedores, preços
dos produtos, dos insumos usados, coloca a hora de trabalho de cada um da minha equipe, a gente coloca tudo isso no programa e ele automaticamente calcula a base o básico que vai dar daquele vestido, o mínimo, né? Se for usado esse tecido, essa pessoa executando o atendimento da Luana e dá o valor. É tudo feito, calculado, porque é muito difícil. Na verdade, hoje o que eu vejo que é mais difícil, Amanda, é a gente colocar preço no serviço da gente, na marca, né? Isso. Porque esse eu tenho. Aí tem o valor agregado da marca. Mas eu faço tudo baseado em números, não no achômetro. Uhum. Porque a alta costura não é um insumo barato. É um insumo caro, os tecidos são caros, a mão de obra 70% do nosso vestido são feitos à mão. Então demanda muitas horas, passam na mão de muitas pessoas, né? Então se eu chutasse, eu acredito que não daria certo, né? E me contaram que você foi procurada pela Vogue na Inglaterra. Sim. E como é que foi para figurar a revista de lá? Como é que foi esse convite? Então, Amanda, foi uma surpresa e a gente achou que era golpe, né? Porque imagina a Vogue. Porque a gente tem uma coisa aqui no Brasil que eu acho muito triste. E, inclusive, aqui em Santa Catarina. Né? Eu visto a ex-primeira-dama, Michele, e se eu te falar que eu fui convidada para vários locais para dar entrevista, para ir em programas fora daqui. Aqui não. Falaram de mim, mas nada de me chamar ou universidade me chamar para dar palestra aqui, não. Fora sim. Eu acho que isso é uma coisa do Brasil. A gente só é valorizado quando é visto lá fora ou quando veste alguém muito importante ou quando acontece alguma coisa muito grandiosa. As pessoas não dão valor pro que elas têm. Meu pai ainda brincava, santo de casa não faz milagre, né? Porque vem gente de Parnaíba costurar comigo. Rio Grande do Norte, Goiânia, Mato Grosso do Sul. Eu penso assim, gente, a pessoa sair de lá, fazer um vestido comigo, né? Como que pode ter tanta discrepância do teu local não te valorizar tanto quanto um outro local? Então, mas isso é da nossa, infelizmente é da nossa cultura, tudo que vem de fora, tudo que, ou se tu veste alguém, tu é visto, né? Se não for assim, tu fica atrás das cortinas. E isso é muito difícil, principalmente na minha área da moda. Né? Porque na moda tu não ganha reconhecimento. Eu tive o privilégio de ser filha de alguém que levou anos para ter o nome que teve, né? E dar continuidade do legado, mas eu falo que ser artista no Brasil é muito difícil. Né? E, na verdade, qualquer ramo, mas principalmente o artista. Porque é trabalho manual, né? E tem um monte de coisa por trás daquilo ali. Como é que tu chega, né? Como é que tu faz pra estar ali? Então, qual é o público que hoje consome a alta costura e a Pavilic? De onde que elas são? Na maioria existe local ou não? Já falasse aí que vem do Brasil inteiro. Vem do Brasil inteiro. Mas tem um público... Idade é muito louco, Amanda. Porque assim, ó, quando eu não era menina, que eu tava... Na verdade, eu não queria ser estilista. Como diz meu pai, não queria, mas fazia roupa da Barbie pra vender no colégio. Né? Mas não queria. Eu queria ser médica, porque eu queria cuidar de pessoas. E eu descobri que eu cuido delas, mas eu cuido mais do que delas. Eu cuido do sonho delas, né? E foi muito engraçado isso, porque eu pensava assim, tá, eu cuido delas, tá, agora vou fazer vestido. Perdi o fio da meada. Volta. Eu perguntei sobre o tipo de mulher que consome alta costura. De onde que elas vêm. Então, a alta costura é um objeto de desejo, né? O luxo é um objeto de desejo. A maioria das mulheres que vem me procurar, hoje em dia, que foi onde eu me perdi, é que quando eu trabalhava com o pai, eu sempre queria vestir meninas de 15 anos. Porque eu não tenho menina. Né? Eu tive 3 meninos. E toda vez que vem uma menina de 15 anos costurar comigo, eu sinto como se fosse minha, um pouquinho, assim. De eu poder participar daquele sonho, o primeiro sonho da menina, de fazer a festa, né? E foi muito engraçado que Deus foi tão bom pra mim, que quando eu comecei a costurar, eu entrei nesse universo. Então, o pai costurava para mulheres de idade 25 para cima, mais noiva, né? Fazer algumas debutantes. E eu tenho um universo muito próximo. Então, tanto de 15 quanto de 87 são minhas clientes. E eu acho isso maravilhoso, porque eu consigo me conectar com todas essas idades, o que é muito difícil. Geralmente, quando tem uma marca, tu se identifica muito com uma faixa etária, mas eu não vejo isso. E eu acredito que isso vem ao encontro do que eu faço, que eu crio para aquela pessoa, através do que ela é, da alma dela. Então, não tem idade isso. A partir do momento que cria uma conexão,
surge uma criação e sai vestido. Então, eu tenho uma clientela, um leque bem grande de E idade. aí você acaba sendo a fada madrinha delas. De onde que veio esse título? Sim. Na verdade, elas falam várias, né? Elas falam mão mágicas, elas falam fada madrinha. Mas a fada madrinha, eu acho que é por causa desse conto de fada que a gente assiste, né? Que sempre tem a fada madrinha aqui. Pena que eu não tenho a varinha e nem crio de uma hora para outra, porque ia ser maravilhoso se um dia, né? Porque essa IA me irrita de vez em quando um pouco. A IA tá sendo um problema na alta costura, um problema, porque a IA ela cria um vestido maravilhoso que não tem costura nenhuma. Eu falo que o dia que eu conseguir fazer isso, eu vou estar zilhardária, não é nem milionária, né? Consigo fazer um vestido sem costura nenhuma, todo perfeito, lindo, caído. Eu falei, gente, IA. Vamos acordar que isso aqui é uma IA. Não é real. Mas eu acho que é dos contos de fada que vem. Porque sempre tem uma fada madrinha que deixa tudo perfeito. Aí vem o título. Se você pudesse conversar com você de 15 anos atrás, que conselho você se daria? E o que você ainda quer viver na sua carreira como estilista? Como você quer ser lembrada daqui a 20 anos? Como é que é essa... Que pergunta de responsa. Tem objetivos aí a longo prazo. Eu quero ser mais famosa, eu quero estar na festa da Vogue. Sim, eu quero... vamos lá. Então vamos voltar. Isso. O que eu diria para a Alana de 15 anos atrás? Eu vou chorar. Continua. Difícil. Que eu consegui. Foi bem difícil. Foi difícil porque eu fiz uma faculdade de fono. Quando eu falei para minha mãe que eu ia desistir para fazer moda, assim, tu tá maluca? Tu tem uma profissão linda, tu tá fazendo pós-graduação, indo pro mestrado, tu vai largar tudo. Eu falei, vou largar, porque isso aqui é minha paixão, é tudo que eu sempre quis. Só que eu larguei tarde, então eu diria pra ela assim, tá tudo bem que tu largou tarde, mas tu conseguiu, né? Não almejava estar onde eu tô hoje. Eu imaginava que eu ia alcançar, mas não tão rápido. Porque eu não... É que para muitos pode ser fútil, mas eu não me esqueço do dia que eu olhei pro Fantástico e falei, vou vestir essa mulher. Era a Michelle Bolsonaro, que era a primeira dama. E quando eu olhei pro Fantástico, meu marido disse assim, mano, como é que tu vai vestir ela a primeira dama? Eu falei, eu vou vestir ela. Ela é uma mulher elegante, ela tem postura, ela tem o coração de Deus, eu vou vestir ela. E aconteceu de eu vestir, assim como várias outras coisas que aconteceram extraordinárias na minha vida, e que eu olho para trás e falo assim, aquela menina não imaginava que ela fosse alcançar voos tão longe. E como eu pretendo estar daqui a pouco, eu quero muito ainda. Eu quero participar de muitos sonhos, fazer parte da vida de muitas pessoas e ter o propósito de transformar, através do meu trabalho, a vida delas, de alguma forma. Porque, para mim, se for só entregar um vestido, não faz sentido. Se não for para sentir, se não for para fazer parte da história delas, de elas olharem para trás e dizer assim, a Luana que fez meu vestido. Ela é incrível. Eu gosto de lembrar dela. É assim que eu quero ser lembrada. Você quer nos falar alguma coisa que a gente não perguntou, Luana? Que tá aí pulsando no seu coração? Gente, vocês foram essa emoção extraordinárias. Vocês canceriana. perguntaram coisas incríveis pra mim, que eu amei. Às vezes é difícil a gente responder na hora como é que a gente se imagina, né? Pois é. Daqui 15 anos. Eu quero... Tem uma coisa que eu não falei que eu tenho a pretensão. Eu quero dar mais palestras, eu quero ensinar mais pessoas a poder ser um pouquinho do que meu pai foi e que deixou um legado lindo. Ele vai fazer 8 anos que ele faleceu e até hoje as pessoas entram na minha sala e se emocionam quando falam dele, lembram dele com muito carinho, onde eu vou ele é falado. E eu acho que o legado mais lindo que a gente tem é quando a gente não está mais aqui, a gente ser presente na vida daquela pessoa e ser lembrado de uma forma linda. Eu acho que esse é o maior legado que tu tem, porque tudo fica. Né? E tu fazer parte da vida dessas pessoas e ser lembrado anos depois de uma maneira tão presente, eu acho que é o maior presente que o ser humano pode trazer e deixar, né? Eu acho que isso... aquele tempero de transcendência que a gente consegue tocar, assim, né? Minimamente, né? Eu falo que no dia do velório do meu pai foi um momento muito triste, mas ao mesmo tempo muito lindo. O que eu ganhei de abraço de pessoas falando assim, Lô, obrigada por ser filha desse ser humano que mudou a minha vida de alguma forma. E tem histórias lindas de pessoas que tinham algum problema que ele ajudou de alguma forma através de um vestido. Né? Porque ali começa uma conversa, começa uma intimidade e tu acaba tornando, às vezes, o dia daquela pessoa melhor, mais bonito, ou transformando a vida dela, né? com palavras, com o teu legado. Eu acho que isso é o mais incrível da vida. É isso. Pausa dramática. Isso. Pausa dramática, paramos. Eu achei maravilhoso o nosso papo. Para conversar aqui tem mais milhões de perguntas para fazer, mas o tempo é curto. Tu trouxe essa questão da palestra e de dar mais palestras, de ensinar mais, e veio a questão da quantidade de
faculdades, universidades que têm o curso de moda aqui no Brasil, né? Tem fora também, não sei qual que é o teu conhecimento sobre as faculdades que tem fora, mas queria que trouxesse um pouquinho só do que você acha da faculdade, desse ensino, se tem alguma dica pessoal para essas pessoas que estão aprendendo. Moda. Legal Moda. essa pergunta. Então, Amanda, assim, ó, a faculdade, ela é importante para te dar um caminho, um direcionamento. Ela não vai te ensinar a ser estilista para quem quer ir para a área de alta moda, muito pelo contrário. Né? Na faculdade, ele vai te ensinar a fazer pesquisas, a criar várias coisas. Agora, o dia a dia nos bastidores de um ateliê de alta moda é completamente diferente do que muitos acham. Acham que é só glamour, né? Na verdade, os bastidores não tem glamour. Né? Tem pessoas trabalhando arduamente, quebrando a cabeça para fazer modelagem, para ficar perfeito, para a modelagem ficar perfeita no corpo. Pra tu olhar aquele vestido e falar assim, meu Deus, parece que foi esculpida em ti. Então, eu acho que muitas universidades te preparam pra ti... Tu tem que estudar, né? Eu falo, a faculdade vai te dar o caminho. Pra onde tu vai depender de ti. Porque tu não sai pronta de uma universidade. Se eu dependesse da minha faculdade para sair costurando... Jamais entender de modelagem. Um estilista, ele não pode simplesmente saber desenhar bonito. Desenhar bonito, tu faz um curso de desenho e desenha. Tu tem que ter a certeza de que aquilo que tu tá criando vai se tornar realidade, vai sair do papel, que tipo de tecido dá para fazer aquele modelo que tu desenhou, como é que vai ser aquele caimento, para não vir o cliente e falar assim, eu imaginava isso e recebi isso. Então, no momento do atendimento, eu gosto de deixar tudo bem claro, porque tu vai falar às vezes pra mim assim, Lu, eu quero um vestido esvoaçante, mas o esvoaçante pra ti pode não ser pra mim, né? E eu acho que falta isso nas universidades, eles dão um leque, a pessoa cria, tem pessoas incríveis dentro das universidades, só que no dia a dia tu vai lidar com o cliente, às vezes, se tu escolher alta moda. Tu não vai criar para ele comprar o produto que tu criou para ti, tu vai criar para ele, né? E tem vários tipos de estilista. Tem o estilista que só cria um estilo de vestido e tu se identifica e compra com aquele estilista. Eu sou o tipo de estilista que eu crio para ti, eu sou a tua pessoa junto com a minha, sai uma criação. E tem as marcas. Então, dentro da moda também tem muita coisa, né? Então, eu sou muito leiga no sentido de universidades, o leque de profissões que tem dentro da moda, porque agora tem muito mais do que quando eu fiz o curso. O curso que eu fiz foi bom, mas se eu não tivesse a escola do meu pai, eu não sei se eu estaria onde eu estou hoje. Né? Eu acho que é muito difícil, principalmente a parte de tecido e modelagem, que é muito vago. E as pessoas têm que ter o conhecimento para poder entregar um produto de excelência. Agora, quando tu vai para moda indústria, facção, aí já entra várias pessoas junto contigo trabalhando e que eu considero não é mais fácil, é muito difícil a criação, tá? De uma coleção, tem muita gente envolvida. É que dentro da alta moda, dentro do meu ateliê, pelo menos, né? Eu posso falar de mim, a criação é tudo muito individual. Cada modelagem é feita para aquela pessoa, não dá para usar para outra. Então, eu acredito que as universidades de moda serão incríveis se tu se doar e escolher o que tu quer, se dedicar e fazer acontecer. Caso contrário, morre na praia. Como quase todas as Todas profissões. Lógico, a faculdade dá um direcionamento, né? Isso, sempre dá um quem direcionamento. vai te fazer, quem tu é Mas você. é o campo de batalha que vai fazer ganhar a guerra. Não tem Sim. opção, né? Não tem. Vamos para o encerramento, Luana. Ai, muito tá obrigada. muito bom. Pois é. Foi uma delícia. Vontade de ficar conversando mais 7h30. Sim, aqui, eu né? também gostei. Total. Você quer falar mais alguma coisa? Quer convidar o pessoal para te seguir, para visitar seu ateliê? Como é? Então, eu tenho 2 redes sociais, gente. Uma é minha pessoal, que eu coloco mais coisas minhas quando eu acompanho as noivas, que é o @LuanaPavilic. Meu nome é Luana com H. Então, as pessoas esquecem, não me acham nas redes sociais. E do ateliê é @AtelierPavilic. Lá é onde tudo acontece, onde a gente mostra os vestidos em si. Então, essas são as 2 redes sociais. Para quem quer vestido de locação, tem na nossa loja. Tem para todos os gostos, para todos os valores, porque todo mundo acha, meu Deus, é uma exorbitância, não vou na Luana. Gente, esquece isso, tem para todo mundo. Né? Eu falo que hoje em dia o cliente, ele tem medo. Gente, é só perguntar, né? Ninguém morde. Quem não pergunta não sabe. Mas é que tem gente que às vezes não entra num restaurante bom e às vezes é o preço de outro que nem é tão bom. É uma polêmica isso aí é bom falar. Porque, por exemplo, tem uma estilista que cobra X. E se a fulana cobra X, eu nem vou na Luana, porque deve ser 3 vezes mais. E às vezes não é. Às vezes essa outra que não é tão boa, que tá cobrando além,
do que o outro. Isso deve acontecer em restaurante, em vários locais. As pessoas... A gente tem que perder esse medo do desconhecido de perguntar, de saber. Isso não ofende. Perguntar não ofende, conhecer não ofende. Todo mundo é recebido de igual. Todo mundo pode vestir um pavelique, né? E pelas redes sociais eles te acham ou chegam em quem te acha. Chegam. Tem lá na bio o WhatsApp, é só entrar lá que o pessoal vai atender vocês. Excelente. Você ficou até aqui, lembre de seguir a gente, @RicaConexão no Instagram e também no Spotify, Rica Conexão. Ideias inspiram, mas só a ação vai transformar a sua realidade, como Luana já nos trouxe agora há pouquinho. Não basta só a faculdade, você tem que suar também lá no dia a dia. O que você vai aplicar a partir de agora? Conta para nós aqui nos comentários. Obrigada. Que rica conexão.